Nesta parte 2 da utilização do SQLite em C#, vou então finalizar rapidamente esta pequena aplicação que nos vai permitir ver como é que nós podemos utilizar o SQLite em C#, como utilizamos, por exemplo, o SQL Server Compact Edition para a gestão de bases de dados. Estamos de regresso à aplicação que iniciámos no vídeo anterior, onde estive a explicar então como é que nós temos acesso à possibilidade de utilizar o SQLite como gestor de bases de dados, e desta feita para mostrar aqui então como é que nós fazemos para criar, neste caso, uma ligação à base de dados, criar uma tabela dentro da nossa base de dados e depois como é que fazemos para inserir e ir buscar informação à base de dados. É extremamente simples. Neste caso concreto eu tenho já o meu ficheiro criado, é aqui o dados.db. O que vai acontecer então é que eu não quero criar um novo ficheiro por cima desse, eu vou colocar aqui o comentário e vou aqui fazer o seguinte: estabelecer ligação com a base de dados. Ora, neste caso concreto, eu vou abrir aqui um pouco mais os passos. Nós vamos ter que ter atenção ao seguinte: enquanto no SQL Server Compact Edition a nossa connection string tem uma forma muito específica de ser escrita, neste caso, por exemplo, eu vou escrever aqui data source é igual, e depois tínhamos aqui a base de dados, ok? E depois poderíamos ter com a extensão .sdf, obviamente, e depois poderíamos inclusive ter aqui password, e depois é igual, e termos aqui um conjunto de caracteres que definem a password da nossa base de dados. Ora, neste caso concreto eu vou apenas mostrar como é que eu faço a connection string para o SQLite. Vou criar aqui a ligação SQLite connection, ligação, é igual a new SQLite connection. Ora, a minha ligação, para ter aqui a sua connection string claramente bem feita, faz-se da seguinte forma. Eu vou aqui tentar fazer por baixo. Ligação.connection string é igual, para ficarmos com a leitura mais simples, porque aquilo que eu vou colocar aqui, poderia colocar ali dentro do parâmetro. Ora, neste caso concreto, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou aqui colocar aqui o hat, porque eu já sei que vou ter que definir o caminho para a localização C2 barra, porque quero chamar aqui aquele ficheiro. Esta localização que aqui está, okay? C2 barra e dados.db. Então vou colocar aqui data source, à semelhança do que acontece com o SQL Server Compact Edition, vai ser igual a, ou melhor, C2 barra dados.db. Okay? Vamos testar para ver se a ligação está a funcionar. Neste caso, ligação.open, ok? É aberto, e depois messagebox.show, ok. Apenas para saber se chegamos aqui à execução do código. Vamos clicar aqui em executar, neste caso o start. Quando clicarmos no botão 1, vamos estabelecer a ligação, e se a ligação for estabelecida com sucesso, vai aparecer o ok. Vamos fazer aqui, e cá está, ok. No entanto, nós deveremos adicionar aqui version igual a 3. Ok? Não vou especificar o porquê. Aliás, irei ter a ocasião também de colocar na descrição deste vídeo um link para diferentes connection strings do SQLite, especificamente. Existe uma página de internet especificamente para identificar como é que se constrói a connection string, quer do SQLite, quer de outros sistemas de gestão de bases de dados, com as diferentes versões, com o facto de poder pôr-nos uma password ou não, etc, etc. Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte: vamos aqui testar novamente para ver se há algum problema, e vamos ter aqui o OK novamente. Vamos então criar aqui uma tabela, ok? Vamos criar uma tabela na base de dados, ok? Sim, na base de dados, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte: temos aqui a nossa ligação aberta, ok? Vamos criar aqui um comando. E para criarmos o comando, vamos então criar primeiro também a nossa query. Então vamos colocar aqui string query, vai ser igual ao seguinte. Vamos fazer aqui create table, e o nome da tabela vai se chamar contactos. Okay? Em seguida, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte: vamos colocar aqui entre parênteses
as diferentes colunas da nossa tabela. Eu vou colocar aqui mais e vou colocar aqui por baixo o nome da tabela e o valor, ou neste caso o tipo de valor que vai ser colocado nessa coluna. Não é o nome da tabela, mas sim o nome da coluna. Então vamos fazer aqui int, ou melhor, peço perdão, id contacto, que vai ser do tipo, okay, vamos colocar aqui tabs, int. De seguida, eu vou colocar aqui, não é uma vírgula, mas sim um sinal mais, vou colocar aqui nome, e vou colocar aqui varchar50, ok? E depois vamos colocar aqui telefone varchar20, ok? Vamos fechar aqui a nossa query, vamos depois testar para ver se ela está bem construída, porque vamos testá-la agora mesmo. Vamos colocar SQLite comando, é igual a new SQLite command. E o que é que nós vamos passar aqui para o construtor? Vamos passar aqui para o construtor, neste caso, os dois parâmetros que nos interessam. O command text, que é a query, vírgula, a ligação que vai ser utilizada para comunicar, que é esta ligação que aqui está. Ligação. Okay? E depois vamos simplesmente fazer o seguinte. Comando.execute non-query. Estes são termos que nós já conhecemos do SQL Server Compact Edition. Okay? Vamos testar para ver se há aqui algum problema com a nossa ligação. Vamos fazer aqui um Start. Vamos clicar no botão 1 e se tudo estiver correto, vai-se proceder aqui a esta execução e depois apresentar o OK. E parece que há aqui problemas com a nossa connection string. Ele vai dizer que, ok, há aqui um erro na sintaxe. Ok? Vamos verificar então o que é que se passa aqui na nossa sintaxe. Bom, de facto, há aqui um erro de pormenor. É que nós temos aqui telefone, é um varchar 20, mas esquecemos de fechar ali o nosso conjunto de tabelas, neste caso, ou neste caso de colunas. Reparem, para sermos mais precisos, o texto está escrito desta forma. Isto é, se eu agora quiser colocar aqui isto como deve ser, teríamos então isto escrito desta forma. E se eu quisesse aqui ainda ser mais pormenorizado, eu poderia simplesmente selecionar aqui isto e colocar aqui para a frente. Reparem, tenho aqui a abertura do espaço que me vai permitir definir as minhas colunas e depois tenho as colunas. Eu penso que agora estará correto. Vamos executar. Clicar no botão 1 e cá está, OK. Vamos verificar se esta tabela foi criada com sucesso. Ora, para isso, eu posso utilizar, imaginem só, o database.net, ok? Vamos aqui abrir o nosso database.net que nós tivemos sempre a utilizar para aceder à base de dados SQL-CE. Ora, neste caso temos aqui o SQLite. Se eu fizer aqui conectar, okay, conectar e escolher desta listagem de diferentes SGBDs, ou sistemas de gestão de base de dados, o SQLite, e clicar em abrir, eu vou poder escolher o fecheiro dados.db, que está no disco local. E quando eu fizer aqui Open, ele vai abrir e reparem que cá tem uma tabela, okay? Que é a tabela contactos. Se eu abrir a tabela contactos, tem aqui as colunas. E cá está ID contacto, nome e telefone. Okay? Muito bem. Temos aqui a nossa tabela criada. Reparem, eu vou aqui abrir a tabela, abrir, e obviamente ela não tem qualquer resultado. Vamos inserir um resultado através da nossa aplicação. Para isso, eu vou criar aqui uma cópia deste botão, que é o botão 2. Vamos aqui abri-lo e vamos voltar a repetir isto que aqui está. Neste caso, o SQLite Connection, ok, vai abrir. Ok, aqui vamos fazer o quê? Vamos gravar um registro na base de dados. Ok. Está aberto ali a instrução. Vamos colocar aqui a nossa query. String query é igual a insert into contactos values. E agora vamos colocar os valores 0, João Ribeiro, e o nosso valor do telefone, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Vamos fechar aqui a nossa query. Certo? Vamos passar aqui os três valores que estão aqui identificados. A ID, contacto, nome e telefone. Estão aqui.
Vamos então criar aqui o nosso comando. Neste caso, SQLite comando é igual a new SQLite comando. E aqui dentro vamos passar então o nosso command text, que é query, e em seguida a nossa ligação. E depois comando.execute non-query. Vamos depois fazer aqui o ligação.dispose e antes disto mesmo também comando.dispose, ele não vai ser necessário. E no final vamos colocar aqui message box e vamos colocar aqui dados gravados com sucesso. Okay? Vamos executar aqui esta nossa aplicação e vamos clicar no botão 2. Dados gravados com sucesso. Vamos então verificar agora o que é que aconteceu aqui no database.net e vamos aqui executar esta query que aqui está. Cá está então os meus dados a aparecerem. Obviamente que agora é uma questão de utilizar os mesmos mecanismos que nós utilizamos com o SQL Server Compact Edition. Vamos aqui testar com a criação do botão 3 a leitura dos registros que existem dentro da nossa base de dados. Vamos aqui arrastar um pouquinho para o lado. Vamos criar aqui uma list box. Vamos chamar esta list box lista dados, por exemplo, ok? Vamos aqui então abrir o nosso properties. Vamos aqui no topo colocar lista dados, ok? Vamos aqui ao botão 3, vamos abrir aqui a nossa ligação, ok? Vamos aqui copiar, colar, vamos colocar aqui carrega os registros da base de dados. Temos aqui então a nossa ligação a ser aberta. Vamos aqui criar o nosso SQLite Data Adapter. Portanto, SQLite Data Adapter, adaptador, é igual a new SQLite Data Adapter. E o que nós vamos colocar aqui então é o comando, okay, a instrução e a ligação. Então a nossa instrução é select asterisco from contactos. A ligação é esta ligação que já vem daqui, ok? Vamos criar aqui a nossa data table, dados, é igual a new data table. Em seguida, vamos preencher a nossa data table. Adaptador.fill, e tudo isto convém é familiar já do SQL Server Compact Edition. Neste caso, dados, ok? Depois vamos apresentar os dados resultantes da query. Okay? Neste caso da nossa inquirição. Isto é, for each, por cada data row, dado, ou melhor, linha, in dados.rows, isto é, por cada linha que foi encontrada na nossa pesquisa, o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte. Lista dados.head, ok, items.head, e agora vamos colocar aqui linha, neste caso de nome, vamos esquecer pura e simplesmente o ID do contacto, .toString, mais, e depois vamos colocar aqui uma pequena setinha e à frente fazer a concatenação com linha telefone.toString. Okay? Portanto, o que nós fizemos aqui genericamente foi o seguinte, abrir a ligação, criar o adaptador que vai selecionar todos os contactos, preencher com esta query, preencher a nossa data table e depois fazer uma iteração por todos os registros que foram carregados para dados.rows e apresentá-los na lista, adicioná-los àquela lista que nós colocamos aqui deste lado. Vamos ver se não há qualquer problema com esta nossa aplicação. Vamos aqui aguardar, clicar no botão 3 e reparem, cá está João Ribeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por conseguinte, desta forma, conseguimos ver de uma forma bastante sumária, obviamente, que na utilização do SQLite nós vamos ter um comportamento muito semelhante no que diz respeito à criação de objetos, classes, métodos, etc. Muito semelhante ao SQL Server Compact Edition. Aliás, é também muito semelhante ao SQL Server, ok? Que é aquilo que nós iremos procurar ver em vídeos futuros. E por conseguinte, ficamos assim a perceber que
utilizando os mecanismos corretos de acesso à base de dados, poderemos utilizar diferentes sistemas de gestão de base de dados, mas, na sua essência, a linguagem para a criação dos objetos, classes, métodos, etc. é muito semelhante.